Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Estamos de volta, agora para falar, entre outros assuntos, sobre filantropia. Doutor, até que ponto uma empresa que pensa na sua responsabilidade social pode fazer esse papel sem o auxílio de uma ONG? Olha, muitas empresas fazem esse papel sem o auxílio de uma ONG. Porém, esse setor é de responsabilidade das ONGs. Mas ela faz parte do terceiro setor, a filantropia? A filantropia é o terceiro setor. Okay. São expressões, digamos que sinônimas. Não se pode falar em terceiro setor sem falar em filantropia. Tanto que houve uma mudança recente na lei que trata das certificações da entidade, das entidades do terceiro setor, e essa lei é conhecida como Lei da Filantropia. Né? Justamente por isso, vem da origem de doação, de caridade, entidade filantrópica, tudo isso é o terceiro setor. Essa mudança, ela influenciou no quê, doutora? Essa mudança foi uma mudança positiva no sentido da fiscalização das entidades e ela alterou o procedimento de certificação das entidades beneficentes de assistência social. As entidades beneficentes, elas têm incentivos fiscais, imunidades tributárias. Então, elas deixariam de pagar determinados impostos, tributos. E esse procedimento ele era todo feito pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Com a nova lei, ele passou a ser feito pelos ministérios. Então, o Ministério da Educação, que vai autorizar as entidades dedicadas à educação, o Ministério da Saúde, que vai autorizar as entidades da área de saúde. E do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aquelas que atuam na assistência social. A senhora acha que quando uma empresa desenvolve um trabalho filantrópico, com todo o conhecimento que se tem, não está conflitando com as atividades das ONGs? Eu acredito que não. Os setores, a sociedade tem evoluído para um ponto de que todos os setores precisam estar articulados. Então, tanto as empresas como o governo, como o terceiro setor, eles precisam estar juntos para que a sociedade tenha êxito no seu desenvolvimento. Então, a participação da sociedade, do segundo setor aí do mercado, das empresas, diretamente nisso, em nada atrapalha as ONGs, pelo contrário, só ajuda, só fomenta o terceiro setor e de forma brilhante. Sem o segundo setor, especialmente, o terceiro setor não teria o progresso que ele tem hoje. Doutor, o que levou a essa denominação terceiro setor? Olha, ele vem muito das pesquisas americanas, principalmente da Universidade Johns Hopkins. Então, aqui no Brasil foi usado também como paralelo e por decorrência mesmo da evolução da sociedade. É o primeiro setor que foi organizado como Estado no primeiro momento, depois a evolução para o mercado e, por consequência, ficou o terceiro setor. É um termo até questionado, muitas pessoas não utilizam o terceiro setor, não entendem que ele é um setor próprio da sociedade, mas ele é comum e bastante difundido em várias partes do mundo. Essa situação do terceiro setor, ele, dentro do seu contexto, há uma preocupação de um partido político futuro? Existe uma preocupação de alguns pesquisadores, não de um partido só. Hoje os partidos políticos já estão com esse conceito do terceiro setor. Vimos aí na última eleição a questão do meio ambiente e o quanto repercutiu nas eleições, principalmente para a presidência da República. A senhora tem algum exemplo do terceiro setor relacionado à violência, fora o Viva Rio? Olha, tem sim, tem vários hospitais e vários centros de apoio, principalmente à mulher e a vítimas de violência doméstica. E elas estão mais presentes também na região sudeste. Então, por que se concentra tudo aqui e essas cabeças pensantes não vão para o Mato Grosso do Sul, Goiás? A concentração de ONGs no sul e no sudeste é maior do que nas outras regiões do país. E um dado interessante também é que a concentração populacional é praticamente equitativa, equivalente à concentração de ONGs. Então, onde tem mais pessoas, tem mais ONGs. Claro, sem dúvida. Há uma preocupação do caráter apenas social ou político, propriamente dito, doutora?
Olha, tem também uma participação intensiva no caráter político. As ONGs, elas têm participado ativamente em vários âmbitos da sociedade. No âmbito econômico, ela é muito representativa. Se ela fosse um setor econômico, ela teria uma representatividade maior que o setor têxtil, maior que o setor de fabricação de automóveis, comparativamente ao PIB. Então, para você ver como ele é expressivo. E no setor político, sim, vimos algumas alterações legislativas, muitas que não eram em prol de organizações estruturadas, tradicionais, e elas foram, debateram o assunto, participaram de audiências públicas ativamente na defesa de seus direitos e, consequentemente, na defesa dos direitos da sociedade. Há uma concorrência de arrecadação nesse setor de uma ONG para outra, por exemplo, no universo de São Paulo? Sim. As ONGs sobrevivem, principalmente de doações. Então, hoje as empresas estão mais conscientes de que podem ajudar determinada ONG e gerar um benefício maior para a sociedade. Então, essa busca de investimento social, como eu te disse no bloco anterior, hoje o empresário pretende e pensa em investir e gerar um retorno para ele. Então, em quem ele vai empenhar o dinheiro é muito importante. O empresário de São Paulo e da região sudeste propriamente dita, está com essa cultura já, doutora? Todos eles? Está sendo ampliada essa cultura, já existe. Antes não se falava nisso, antes era até proibido falar em concorrência do terceiro setor. Certo. As pessoas tinham até certa restrição em falar sobre isso. Hoje não, hoje eu vejo tenho exemplo de pequenos empresários, médios empresários que têm a preocupação em ajudar uma instituição, que mantêm uma instituição, que promovem dentro das suas empresas, estimulam o trabalho voluntário, enfim, prezam aí pela reciclagem do lixo. O crescimento da estrutura das ONGs, o crescimento da presença de ONGs no Brasil, é uma impotência do poder público? Eu não vejo como uma impotência, eu vejo como uma articulação. O poder público ele nunca vai dar conta sozinho de resolver os problemas da sociedade. E nem é o objetivo dele. Então, também isso justifica o crescimento intenso do terceiro setor nos últimos tempos. É ele que tem dado conta e com excelência de serviços, destaco bastante isso, porque muitas das ONGs brasileiras têm excelência de serviços e têm feito de forma muito boa esse trabalho que não é conseguido não é alcançado pelo poder público. As ONGs se deparam com muito conflito, doutora, de ideias? Se deparam com muito conflito, especialmente pela falta de informação. Inclusive o portal TSO, ele lançará brevemente uma rede de relacionamentos dedicada apenas ao terceiro setor. Ela é própria para o terceiro setor, para que as pessoas divulguem informações, para que elas conversem sobre isso, enfim, para que elas tirem as dúvidas que elas têm, para que elas usem esse espaço como um espaço de discussão e de crescimento. Isso falta muito na nossa sociedade ainda, apesar de muito próspero e do crescimento acelerado do terceiro setor, infelizmente a informação o compartilhamento dessa informação ainda é muito restrito. O interessante é que a estrutura da comunicação, as notícias ruins relacionadas ao terceiro setor, elas chegam rápidas. Exatamente. E as notícias boas demoram, né? Que notícia boa hoje nós temos com um programa aqui sobre o terceiro setor. E eu aproveitaria esse gancho, nós falamos em conflitos. Quando há o conflito da vontade de uma ONG e a vontade do administrador público, é sempre procurado o judiciário para resolver ou nós vamos na pressão da opinião pública? Olha, o judiciário não tem sido muito procurado para resolver os conflitos de ONGs. As ONGs, feliz ou infelizmente, não atuam por essa via. A pressão política, as discussões políticas é o que tem sido mais procurado, o estímulo à discussão pública da matéria é a via mais procurada.
Doutora, lamentavelmente o nosso tempo chega ao final. A gente também é meio escravo do tempo, mas eu quero dizer para a senhora que eu saio de São Paulo emocionado e me sentindo uma pessoa privilegiada de Dr. Reinaldo Polito ter me indicado uma pessoa com tanta capacidade, com tanto conhecimento, com tanta cultura, jovem, e que o Brasil precisa muito da senhora. Eu tenho a certeza que os telespectadores no estado de Mato Grosso, que acabam de assistir essa entrevista, dormem hoje com a certeza de que adquiriram uma cultura a mais. Então eu quero dizer para a senhora que saímos daqui realmente agradecidos. Eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui, né, e faço votos de que todos estejam mais próximos, conheçam um pouquinho mais, tenham conhecido um pouquinho mais do terceiro setor e tenham percebido que ele é acessível a todos. O site continua, está 24 horas no ar, para quem tiver dúvidas sobre ONG, para quem quiser ajudar, você pode mandar perguntas também. Há uma equipe toda disponível para ajudar e para tirar qualquer dúvida, esclarecer melhor o que é o terceiro setor e colocá-lo aí entre a sociedade. Doutora, eu costumo, em todos os encerramentos do meu programa, eu sempre digo que se eu pudesse fazer um pedido ao Criador, nesse momento eu faria certamente para que Ele pudesse continuar te iluminando. Você, a sua família, continuar iluminando a sua cabeça pensante. Como eu disse anteriormente, o Brasil, Mato Grosso, precisa muito de você nesse trabalho lindo que é desenvolvido, cheio de capacidade. Foi muito bom ficar na sua companhia nesta entrevista em que falamos sobre terceiro setor com Renata Fávero Rampazzo. Obrigado pela aula, doutora, sobre o assunto que nós tratamos aqui hoje. E se você perdeu o começo da entrevista, não tem problema. Entre no nosso site www.claudioalvessemcensura.com.br. A gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Felicidade a todos. Boa noite. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande.